Olá, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Eu sou Armando Damit, este é o canal do conhecimento, trazendo para vocês curiosidades, história, misticismo e tecnologia. Eu estou muito feliz, pois meu último vídeo alcançou uma visualização inesperada. Foram mais de 400 visualizações. Isso é muito importante para a permanência do canal. Por isso, eu peço sempre que se inscrevam aqui, deixem seus comentários, deixem seu like, para que a gente possa continuar esse trabalho. Desta vez nós vamos falar de muita tecnologia e de um assunto polêmico: a vida além do planeta Terra. É isso mesmo. Vamos falar de extraterrestres. Será que existe mais alguém além de nós no universo? Eu acredito que sim. Na minha concepção, nós não estamos sozinhos. Esse é uma foto de um choque de galáxias tirada pelo telescópio Hubble nos Estados Unidos. Como eu costumo fazer, e para que a gente possa entender o que é um extraterrestre, nós vamos ter que fazer uma preleçãozinha sobre o que é um extraterrestre. Toda e qualquer vida que não seja daqui da Terra é um alienígena, ou seja, um ET extraterrestre, e também é chamado alienígena. Durante anos, o mundo corre atrás de uma resposta sobre a vida extraterrestre. Essas vidas podem ser das mais variadas formas, como, por exemplo, bactérias. Aí estão elas, por várias variadas formas, as mais variadas apresentações. Carl Sagan, que é este que vocês veem aí, e também Stephen Hawking, garantem que não pode haver vida se não houver bactéria. Muitas evidências já foram constatadas desde que esses seres já teriam passado por aqui. Mais difícil é comprovar que isso tenha acontecido. Desde 1950, que o mundo inteiro procura zonas habitáveis no universo. Vamos ver algumas dessas passagens de extraterrestres pelo nosso planeta. Inscrições rupestres. É uma evidência bem antiga, porque existem inclusive algumas grutas do Brasil, como essa que aí está, que é da Serra da Capivara, em Minas Gerais. E várias outras pelo mundo afora. É o registro da vida de nossos ancestrais, alinhados a quem viu algo estranho, como, por exemplo, possíveis astronautas, eram pessoas com capacetes e raios saindo do capacete, discos voadores e até figuras alienígenas, animais que seriam desconhecidos entre nós. Enfim, é uma infinidade de registros que até hoje são um mistério. Os arqueólogos vivem estudando essas inscrições. Foi na época da Guerra Fria, entre Rússia e Estados Unidos, que mais surgiram histórias sobre extraterrestres. A aparição de discos voadores que passaram a ser denominados OVNIs, objetos voadores não identificados. Todos os países do mundo inteiro se preocuparam com a matéria e procuraram manter como segredo militar para não gerar pânico entre as populações. Imagine vocês se o pessoal soubesse que nós estávamos sendo invadidos por discos voadores. Como não ficaria a população? Ficaria em pânico.
e uma série de confusões iria acontecer, certo? Nós tivemos vários casos, inclusive no Brasil. Em 1972, na Bahia, em Dias d'Ávila, justamente em frente à casa onde eu morava, surgiu uma quantidade expressiva de OVNIs, objetos voadores não identificados, o que fez a todos suporem que ali era um provável portal para uma outra dimensão. Essa história eu tenho guardada. Não vou mencioná-la agora, porque eu vou trazer para vocês no momento oportuno. Minas Gerais. Houve várias aparições em Minas Gerais. Das mais diversas formas. Geralmente apareciam à noite, quando a observação era mais fácil por conta da luz que era emitida pelo objeto. O caso mais famoso foi no Brasil, foi a Noite Oficial dos OVNIs, quando, na noite de 18 a 19 de junho de 1986, o espaço aéreo brasileiro teria sido invadido por vários OVNIs e a tentativa de interceptação foi em vão. Assim como houveram várias tentativas de interceptação, como 26 anos atrás, em 1960, através do caça F-5 do primeiro-tenente Kleber Caldas Marinho sobre o mar, perseguindo um OVNI por 30 minutos. Só conseguiu se aproximar até 10 milhas náuticas, desaparecendo em seguida, e era cintilante, mudava de cor, até chegar às cores vermelha e verde. Isso era alternadamente. Em 1956, 4 anos antes, um Mirage, pilotado pelo capitão aviador Armindo Souza Viriato de Freitas, ele conseguiu chegar a 10 milhas do objeto, mas acelerou e se distanciou 21 milhas. Ele insistiu, chegando a 1 milha náutica, mas esse disparou e desapareceu do radar. Outra tentativa de interceptação foi em 1957, um caça F-5 com o prefixo FAB 4849, pilotado pelo capitão aviador Márcio Brizola Jordão. Da mesma forma, ao se aproximar do objeto, sumia tanto do radar como da visão do piloto. Em 1954, o Mirage F-103 decolou da base aérea de Anápolis às 23 horas e 36 minutos, pilotados pelo capitão aviador Júlio César Rosenberg, este que aparece na foto. Por 3 vezes, Rosenberg foi deslocado para interceptar esse tipo de OVNI, porque estaria evoluindo nas proximidades. Chegou a ficar a 1 milha náutica de distância do OVNI, mas nunca obteve contato pelo radar ou o visual, pois o voo durou ao todo 54 minutos. Já em setembro de 2009, somente em setembro de 2009, a Força Aérea Brasileira admitiu serem as informações sólidas e que refletiam que estes OVNIs teriam uma inteligência por manter a distância dos seus observadores e também voar em informação. À medida que eles se distanciavam, quando você se aproximava dele, ele fazia uma manobra, passava para trás do caça e desaparecia da visão do caça. Então, eles entenderam que eram realmente inteligentes. Em 2015, o Arquivo Nacional disponibilizou 16 áudios do chamado Fundo de OVNIs, como eles estão classificados, além de conversas entre pilotos e os comandos. Estão lá para quem quiser ouvir. Os Estados Unidos têm registro de caças também que seguiram alguns OVNIs. Porém, surgia sempre a pergunta: seriam os russos ou os americanos? Pois a época era de Guerra Fria. O caso mais famoso foi o caso Roswell,
No dia 8 de julho de 1947, na cidade de Roswell, no Novo México, o Diário da Cidade, esse jornal que aí está, publicou que a Força Aérea dos Estados Unidos havia tomado posse dos destroços de um disco voador. Imaginem o rebuliço. Imediatamente, a notícia foi desmentida pelo exército americano, afirmando ter sido um balão meteorológico. Era comum se soltarem balões meteorológicos na época. Tudo foi esquecido até 1978, até que o físico Stanton Perry Friedman ouviu falar de Jesse Marcel, sobre quem pairavam rumores de que já teria tocado em um disco voador. Até que, encontrando-se com Marcel, e depois de ouvir várias testemunhas, ele ouviu dele a seguinte afirmação, abre aspas, que nunca tinha visto nada como o material encontrado em Roswell, que acreditava ser de origem extraterrestre. Bom, isso foi o bastante para que Jesse Marcel passasse a ser uma celebridade no mundo da ovniologia, voltando o assunto às manchetes. Assunto este que estava esquecido e adormecido. A afirmação procedia, porque 70 anos depois, por volta de 2017, depois foi revelado que ele teria escondido os destroços do disco em sua casa. Vejam aí o Marcel, Jesse Marcel, mostrando aos militares o material que estava escondido na casa dele. Foi uma guerra de informações todas truncadas, quando foi constatada também a presença de corpos. A Força Aérea Americana esclarecia que eram bonecos colocados em balões para experiências diversas. Em 1980 até 1987, foram escritos vários livros, como O Incidente Roswell, que é o mais famoso, de Charles Berlitz, que está à direita desta foto, e William Moore, e outros autores que também se dedicaram ao assunto. Mais tarde, de 1994 a 1997, foram feitos vários relatórios na tentativa de esclarecer que o caso Roswell nada mais era do que um balão meteorológico com bonecos dentro. Isso era o que as Forças Armadas Americanas queriam fazer com que o mundo inteiro acreditasse. Mas, minha gente, a mentira tem perna curta. Foi em março de 2011 descoberto um documento datado de 22 de março de 1950, escrito pelo agente Guy Hurtel e liberado pelo FBI em seu sistema de pesquisa The Vault. O documento registrava o boato de 3 discos voadores que teriam sido recuperados no Novo México e que cada uma das espaçonaves estaria ocupada por 3 corpos de forma humana. Com um adendo. Cada um tinha 3 pernas e cerca de 1 metro de altura. Estavam vestidos com roupa metálica e textura fina. E hoje em dia, como estão essas coisas? Bem, vamos nos reportar a 1972, quando a placa Pioneer foi enviada ao espaço, com o objetivo de enviar aos extraterrestres dados sobre a nossa existência. Às 20 horas e 42 minutos do dia 2 de março de 1972, a Agência Espacial Americana, a NASA, lançou a sonda espacial não tripulada Pioneer 10, de Cabo Canaveral, no estado da Flórida. Seu destino? Júpiter, e depois a extremidade
do nosso sistema solar. Sua missão era tirar fotos do imenso planeta, de suas luas, estudar a atmosfera, suas partículas, seus ventos solares. Porém, havia uma missão embutida mais importante, a de levar uma mensagem aos possíveis habitantes, melhor dizendo, possíveis alienígenas. A placa Pioneer estava acoplada à Pioneer 10. Vocês estão vendo a Pioneer e a placa bem lá no cantinho, afixada na Pioneer 10. Ela era protegida de poeira estelar, toda de alumínio, banhada em ouro, e continha impressa uma mensagem artística e científica, com o objetivo de dizer quem somos, como somos e onde estamos. A ideia desta placa teria surgido 3 meses antes. Antes, por parte de Carl Sagan, que aí está, vocês conhecem muito bem, que foi que falou sobre o cosmos, defendeu o trabalho do cosmos, a criação do cosmos. E o seu colega Frank Drake está aí também, de enviar ao espaço uma mensagem interestelar e direta. Dizia Carl Sagan, abre aspas, mas pensamos que eles também gostariam de saber de onde a mensagem veio e quando ela foi enviada, porque poderia levar milhões de anos até ela ser interceptada. E assim começaram a conceber, pois a ciência e a matemática são uma linguagem universal. Claro, não seria como falar aqui na Terra, pois de nada adiantaria. No mar, os faróis são as luzes que orientam o navegante. E esses faróis do espaço são chamados de pulsantes, que é o resultado da explosão de estrelas que se movem rapidamente. Os cientistas criaram, então, um mapa mostrando a localização de 14 pulsares em relação ao Sol. Dessa forma, eles saberiam de onde a mensagem fora enviada. É o que você vê e aonde está o número 1 nesta imagem. Perceberam? Aí estão os pulsares. A segunda foto é a representação dos pulsares. Cada uma das linhas que irradiam do centro indica a direção e a distância de um pulsar em relação ao Sol. A sequência de traços verticais e horizontais que você vê ao lado das linhas são números binários, que indicam frequências de pulsos necessários para a identificação dos pulsares. É pura ciência. É pura ciência. O que vocês estão vendo aí é pura ciência. Mas isso não bastava, pois só garantia que a mensagem tinha vindo do nosso sistema solar. Era preciso mais detalhes. Por isso, na parte inferior esquerda do diagrama, vocês estão vendo onde está o número 2, onde vemos o Sol, agora acompanhado pelos planetas. Do terceiro planeta, o nosso, há uma seta apontando para a sonda Pioneer. A foto indica, então, a nossa posição. Bem, essa foi a primeira parte da mensagem apresentada pelos cientistas à NASA. Imagine o que aconteceu. A NASA não aprovou. Aí começa a corrida contra o tempo, porque em fevereiro a Pioneer seria lançada ao espaço. Imediatamente começaram a trabalhar na conclusão do projeto, pois já tinham encontrado a solução para identificar onde estava a Terra. Mas incluíram mais dados, e para isso apelaram para a química, que é onde se encontra esse número 4, que está representando o átomo de hidrogênio em seus 2 estágios de energia mais baixa. Drake explica, abre aspas,
Quando um átomo de hidrogênio muda de um estado de energia para outro, ele irradia uma onda de rádio com um certo comprimento de onda e com uma certa frequência de oscilação. Essa frequência serviu como uma unidade de tempo e o comprimento de onda como uma unidade equivalente a 20 centímetros. Aí está a representação do átomo de hidrogênio. Mas surgia uma grande dúvida. Como são os terráqueos? Era preciso dar uma ideia aos alienistas de como nós somos, nossa estrutura física. Então é melhor dar uma estrutura física. Você observe na placa que está sendo mostrada aí, que a mulher tinha uma linha próxima à cabeça e outra próxima aos pés. Assim, poderíamos estabelecer a sua altura. Vemos também que à esquerda do número 5 está escrito alguma coisa. É um número binário, que indica que a mulher mede 8 vezes 8 polegadas, ou seja, 64 polegadas. Sabendo que a polegada é 2,5 centímetros, então a mulher mede, em média, 1,60 m. É a altura média das mulheres no planeta. Era o que dizia o astrônomo. Até aí tudo bem. Já sabíamos nosso tamanho, já sabíamos como nós somos. Aí entra uma pessoa muito especial, Linda Salzman Sagan. Essa foto que está. Esta moça é artista, formada pela Escola de Belas Artes de Boston, casada com Carl Sagan, e que deveria representar toda a humanidade em apenas 2 figuras. Dizia ela, queria que cada figura tivesse traços raciais diferentes. A mulher tem olhos muito amendoados e os cabelos lisos. Fiz o homem com cabelos encaracolados e nariz achatado, para que eles fossem multiculturais. Foi o que ela disse à BBC. E as roupas? Como ia vesti-los? Trajes tribais? Roupas de alta costura? Não, disse a artista. Decidimos deixá-los completamente nus. Aí está a foto do homem e da mulher nus. O feminismo estava apenas começando a ser um tópico da conversa. Muitas mulheres disseram, bem, por que não estamos saudando o universo? Por que não temos as mãos levantadas? A artista respondeu, o problema é que se os dois levantassem as mãos, os alienistas pensariam que todos na Terra andam com as mãos levantadas. Tivemos então que levar essas coisas em consideração. Mas surgiram outras polêmicas. Apesar da sociedade americana pregar o livre amor, ainda era puritana. Assim, surgiu a dúvida em fazer a genitália da mulher. Para evitar polêmica, ela preferiu não a desenhar, seguindo a orientação de Carl Sagan, que lhe disse, não faça nada que possa nos causar problemas com a NASA, ou dar a alguém uma desculpa para não colocar a placa na nave espacial. Foi o bastante. O escândalo explodiu. Apesar do fato da mulher ter ido ao espaço sem órgãos genitais, os mais críticos foram aqueles que viam as figuras nuas como uma forma de pornografia. Diz Drake, a NASA estava muito preocupada com o fato de alguns membros do Congresso serem conservadores e poderem ficar ofendidos, porque o dinheiro dos contribuintes foi usado para enviar obscenidades ao espaço. E ele completa, lembro-me de ter sido convidado para um programa nacional de televisão pela manhã no Canadá,
E quando terminei de descrever a placa, olhei em volta e todos estavam horrorizados. Perguntei e eles responderam: vamos ser todos demitidos. É a primeira vez que um humano é exibido na televisão canadense nu. E isso é proibido. Bem, agora não tinha mais jeito. A sonda decolou e foi para o espaço. E em 1973 já teria chegado a Júpiter antes do previsto. Começou então a enviar diversas fotos do espaço. Em julho de 1983, a placa Pioneer já havia passado pelas órbitas de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E em 13 de junho alcançou a borda do nosso sistema solar, concluindo a sua pioneira travessia. A Pioneer 10 enviou sua última mensagem em 22 de janeiro de 2003 e nunca mais se ouviu falar dela. Porém, 5 anos depois da Pioneer ter sido lançada, Carl e Drake estavam insatisfeitos e em 1977 desenvolveram outra mensagem, dessa vez mais complexas, e a chamaram Voyager Gold Disc, disco de ouro da Voyager. É esta foto que vocês veem aí. Nela haviam 55 saudações em diversos idiomas, 12 minutos de sons da Terra, batimentos cardíacos humanos, a chuva caindo, música de Brahms e de Chuck Berry e mais. Uma imagem de uma mulher grávida foi aceita pela NASA. Ao invés de terem humanos nus, tinha uma mulher grávida. O disco está em 2 naves Voyager. Uma delas só se espera um contato daqui a 40 mil anos. Portanto, nós não vamos saber o resultado. Não sabemos se a placa Pioneer foi vista por alienígenas. Se isso aconteceu, ainda não recebemos a resposta. Porém, Frank Drake diz: o objetivo e a importância do diagrama original não se perderam. A chapa e o disco de ouro da Voyager durarão mais que o nosso planeta. Em 4 bilhões de anos, o Sol crescerá, se tornará um supergigante, engolirá a Terra e destruirá tudo o que sabemos. A placa ainda estará lá, para mostrar que houve uma civilização como a nossa na Via Láctea. Palavras do cientista. Chegamos ao fim desse nosso encontro e, mais uma vez, sem saber se há ou não no espaço mais alguém além de nós. Como vocês veem, é um assunto que eu gostaria de concluir. Não sabemos se há extraterrestres, não sabemos se algum planeta é habitado, não sabemos se receberam nossas mensagens, não recebemos absolutamente nada. Continuamos na ignorância do espaço. Ou seja, será que nós estamos sozinhos no universo? Repito, eu acho que não. Tem mais alguém. O próprio, aquele vídeo que eu fiz de viajantes no tempo, deixam alguma coisa no ar. Podem ser alienígenas. Durante muito tempo, os programas de televisão desenvolveram, eu me recordo, não me lembro se foi no SBT, não foi na Globo, mas parece que foi no SBT, e num programa de Hebe apareceu uma pessoa chamada Karan. Karan se dizia ser um alienígena. Durante todo esse tempo, toda essa vida que nós estamos vivendo aí, nós temos histórias
de pessoas que foram abduzidas, ou seja, sugadas pelo disco voador e devolvidas à Terra. Temos pessoas que se dizem extraterrestres, mas, sabe, não tem consistência. Nós não conseguimos comprovar fisicamente essas coisas. Aí esse aqui é o problema. O que mais causou furor na época que foi mencionado, foi uma passagem muito rápida, foi esse Caran, que diz que estava aqui na Terra, e ele inclusive previu algumas coisas e tal, e desapareceu, nunca mais ouvi falar dele, nunca mais se ouviu falar de nada disso. Mas nada se pode afirmar porque não há comprovação científica. Não havendo comprovação científica, nada podemos dizer a respeito. Bom, meus amigos, nós vamos nos encontrar de novo. Eu espero, daqui a uma semana, vocês terão um novo vídeo para assistir. O novo vídeo vai trazer dois assuntos muito importantes: Triângulo das Bermudas e o naufrágio do Titanic. Eu estive lendo a respeito e já existe algo sobre o Triângulo das Bermudas esclarecido cientificamente. E também já existe o relatório final, definitivo, do naufrágio do Titanic, está lá embaixo e não vai ser retirado. Não vai ser retirado. Inclusive é proibido tirar alguma coisa do navio, entendeu? Mas ele está lá e já se sabe os motivos que levaram o Titanic a naufragar. O inaufragável, o infundável Titanic, assim era chamado na época. Bem, eu fico satisfeito por ter concluído mais esse trabalho. Sei que demorou um pouco, mas como vocês veem, a pesquisa foi um pouco mais profunda, me deu mais trabalho de fazer, entende? E eu estou realmente empenhado em trazer para vocês coisas que podem ser comprovadas pela ciência. Tanto que eu procuro trazer fotos, procuro trazer alguma coisa, palavras de alguns cientistas que estão garantindo esse trabalho. Bom, não deixem de se inscrever. Peço a vocês que deixem seus comentários, deixem o seu like, que serão muito bem-vindos, e eu estou aqui. Hoje nós estamos com 140 inscritos, mas eu quero que esse número cresça. Então, se você tem um amigo, passe esse vídeo para um amigo, diga a ele para dar uma olhada. Todo o pessoal do meu Facebook, eu tenho encaminhado as mensagens, eu tenho mandado esse material para que eles se divirtam e possam me ajudar a manter esse canal no ar. Minha gente, até mais e um grande abraço para vocês.